Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vamos trazer os destaques da Série C do Campeonato Brasileiro, vamos fazer um resumo desses 270 minutos que restam para cada equipe nesta fase classificatória do torneio. Vamos trazer o Grupo A, que é o nosso destaque, é o futebol nordestino, as equipes de Pernambuco, né? Qual o panorama para essa reta final de campeonato, as partidas que lhe restam, os jogos que interessam diretamente a Náutico e Santa Cruz e, claro, um pouco do Grupo B da competição. As equipes do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país que também disputam essas 4 vagas de forma ferrenha, buscando aí ponto a ponto, jogo a jogo, tanto como mandante como visitante, estão aí na busca pelas melhores colocações e, consequentemente, a essas 4 vagas que dão acesso aí à disputa de uma vaga direta em 180 minutos à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Antes de mais nada, eu convido o torcedor pernambucano, o torcedor brasileiro a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho, que gostam de uma boa resenha sobre futebol, tabelas, classificações dos principais campeonatos. A gente sempre que pode aqui tá jogando conteúdo para você, por isso a importância de ativar o sino das notificações, porque você recebe o conteúdo na palma de sua mão. Também através dos comentários, né? Comentários também são bastante importantes para que podemos aí ter uma relação mais estreita com o nosso torcedor, o torcedor mandando aí a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Então o canal do Anderson Batista está aberto a todos, né? Comentem, né? Quando posso sempre respondo, estou lá também interagindo com vocês para a gente debater o futebol. Vamos lá, trazer aqui detalhes a respeito da Série C. Teve o seu fim, né, a 15ª rodada do campeonato nesta última segunda-feira. Tivemos aí a derrota do Náutico fora de casa para a equipe do Globo por 2-0. E agora para todas as equipes da competição, a partir da próxima quinta-feira, teremos 3 partidas decisivas. 3 finais de semana decisivos para essas equipes do Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste do país, decidindo aí essas 8 vagas. São 8 vagas para a segunda fase, que essa segunda fase está marcada aí para os dias 1 e 8 de setembro, para a gente no dia 8 de setembro, no mais tardar dia 9, numa segunda-feira, conhecermos aí as equipes que estarão na Série B do ano que vem. Vale salientar que das 20 equipes que disputam a Série C deste ano, 13 estão diretamente na disputa, com uma equipe dessas entre as 13 já classificada matematicamente para a próxima fase da competição, no caso a equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa no grupo A já tem 30 pontos, como a 5ª colocada do grupo, né, do grupo A, a equipe do Imperatriz tem 21 pontos, a distância de 9 pontos, mas nos critérios de desempate a equipe do Sampaio Corrêa ela já está teoricamente não, matematicamente classificada à fase seguinte da competição, mas ainda não sabendo se será a primeira, se será a segunda colocada, terceira ou quarta, assim por diante. Mas o Sampaio já está com sua vaga garantida, provavelmente pelo que a gente pode analisar daqui para frente, com essa primeira ou segunda vaga garantida até pela distância de pontos do Náutico, vice-líder por enquanto, do Confiança, terceiro colocado, também tem uma diferença significante de pontos, restando 3 rodadas nessa fase de classificação. Observar os próximos jogos das equipes pernambucanas e essa divisão, né? Logo que a gente começa falando da Série C, a gente vai logo para o Grupo A, essa divisão de equipes, né? 7 já estão aí buscando esse G4, uma já está classificada, no caso agora são 6 equipes por 3 vagas, e as outras 3 equipes da parte de baixo brigando desesperadamente por apenas um lugar que garante uma dessas equipes na Série C de 2020. As duas últimas, né, 9º e 10º respectivamente, elas vão para a Série D de 2020, né, no caso, por enquanto, na classificação ABC de Natal e 13. Vamos lá, o Náutico, nessa sequência aí, o Náutico tem 24 pontos, o Náutico que acabou tropeçando ontem poderia dar um passo gigante para a classificação e acabou não acontecendo. O Timbu terá pela frente, na próxima rodada, o Sampaio Corrêa em casa, um jogo complicado porque o Sampaio vem numa ótima fase,
mas aí depende muito da questão física dos atletas maranhenses, questão de cartões, tudo isso. O treinador da equipe do Sampaio, junto com sua comissão técnica, diretoria, está observando a melhor maneira possível de deixar o Sampaio entre as duas melhores equipes e, consequentemente, com a liderança do grupo, para decidir em casa na segunda fase e vendo a melhor forma de terminar essa fase classificatória, já que a vaga do Sampaio está garantida. O Náutico segue na competição com um jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, na 17ª rodada, um jogo difícil porque tanto o Botafogo da Paraíba como o Santa Cruz retornaram à disputa da competição após os resultados surpreendentes, inclusive nesta segunda-feira. Tivemos vitória do ABC fora de casa, tivemos vitória do Globo. Então, todos esses resultados desta segunda recolocaram Botafogo da Paraíba e Santa Cruz na briga por vagas no G4. Então, tal que a diferença do Náutico, segundo colocado, para o Santa Cruz, sétimo colocado, é de apenas 3 pontos. A diferença é que o Náutico possui 7 vitórias e o Santa Cruz possui 5 vitórias, assim como o próprio Botafogo da Paraíba. O Imperatriz tem 21 pontos também, só que o Imperatriz com uma vitória chega à sua 7ª vitória no campeonato. Chega a 24 pontos e 7 vitórias, que para os critérios de desempate são fundamentais em relação às equipes que neste momento estão inseridas dentro do G4. Estão dentro das 4 equipes que vão avançando a próxima fase do torneio. Já o último jogo do Náutico, como a gente sabe, é um clássico, né? Um costume da Série C de terminar o seu campeonato com os clássicos, e o Náutico recebe o Santa Cruz no Estádio dos Aflitos. Tem esse compromisso importantíssimo, buscando aí, quem sabe, matar um adversário direto e, consequentemente, garantir a sua vaga entre os classificados. O Santa Cruz, por sua vez, ganhou uma sobrevida na competição, viu o Ferroviário escorregar mais uma vez como mandante, já havia escorregado contra o Náutico, escorregou agora contra a equipe do ABC, que está na parte de baixo da classificação do Grupo A, e o Santa tem esse compromisso contra o Confiança. Confiança que, na minha ótica, é uma das equipes que possui aí uma sequência de jogos bem interessante para ratificar essa vaga à fase seguinte. E digo isso porque pega o Santa Cruz em casa com o apoio do seu torcedor. Não é um jogo fácil, mas por ser mandante, a equipe do Confiança pode aí, tem totais condições de buscar e garantir um bom resultado. E na próxima partida é com mandante novamente. Desta vez contra um 13 que vem pressionado, e o Confiança vai ter a Arena Batistão como trunfo nesses 2 próximos jogos, terminando a sua sequência de partidas contra o Ferroviário na Arena Castelão. Então, no caso, o Confiança, assim como o Sampaio Corrêa, são 2 equipes que o Sampaio já classificado. Confiança tem essa sequência de 2 partidas em casa. Então, o Santa será o adversário do Confiança na primeira delas. O Santa enfrentará o Globo no estádio do Arruda, é uma daquelas partidas basilares, né? O Santa não pode escorregar em cima da equipe que está na parte de baixo. O Santa Cruz tem que se afirmar jogando diante de um adversário que tem uma briga totalmente diferente do que é do tricolor do Arruda. E na última rodada é um clássico contra o Náutico, onde o Santa vai ter que buscar aí um bom resultado, né? Já vários clássicos aconteceram nesta temporada entre tricolores e alvirrubros, e deu para perceber que a maioria das partidas terminaram em pé de igualdade, né? E nem entrando apenas no placar, né, que na maioria delas, né, na maioria dos confrontos, aí a gente deu para perceber que o resultado de igualdade, né, o empate persistiu, mas igualdade também na questão de desempenho, no aspecto físico. São 2 equipes que se assemelham bastante em vários pontos, e pode ser aí um resultado, digamos que aceitável para essa reta final, mas eu não sei se propício tanto para tricolores e tanto para alvirrubros neste último momento de classificação da terceirona. Então, essa sequência de jogos de Santa Cruz vai ter que buscar mais do que nunca, mais do que os outros, assim como o Botafogo da Paraíba, porque os critérios de desempate não ajudam o tricolor. Santa Cruz, nesse momento, tem 21 pontos, é bem verdade, está a 3 pontos do G4, mas, consequentemente, como dito, né, antes, o Santa tem esse problema do número de vitórias. São 5 vitórias apenas contra 7 da primeira equipe, da última equipe dentro desse grupo de classificados, que no caso é o próprio Ferroviário. O Ferroviário tem 23 pontos, mas tem 7 vitórias. O Santa tem 21 e tem aí suas 5 vitórias na competição. Então, sequência dura para os pernambucanos, mas tem que fazer a sua parte. Tem confrontos aí que interessam diretamente. A gente percebe aí que jogos do Botafogo da Paraíba, o Botafogo da Paraíba pega a Globo, pega o Náutico em casa, depois pega o 13. O Botafogo da Paraíba pode ser uma grata surpresa daqui para frente também, porque tem 2 partidas contra equipes da parte de baixo,
É bem verdade que contra essas equipes ele joga como visitante, mas contra o Náutico ele joga como mandante e pode, quem sabe, atrapalhar os planos do Náutico, dependendo do resultado contra o Sampaio. Então um grupo em aberto. Um grupo em aberto, claro, com as dificuldades de Botafogo e Santos pelo número de vitórias nos critérios, mas a gente percebe que tudo pode acontecer nessa reta final pela semelhança em número de pontos, né, em desempenho, em crescentes, em oscilações. Essas equipes elas estão se parecendo bastante. Mesmo caso acontece no grupo B, onde a gente vê que o Juventude é o líder com 24 pontos, né? 24 pontos não daria para ser líder do campeonato da Série C. A gente percebe que o Sampaio Corrêa no grupo A é um ponto fora da curva, não apenas do grupo A, mas de toda a competição. É uma equipe que aparece bem, né? E com 9 vitórias já conquistadas, né? Para você ter uma ideia, o Juventude é líder no grupo B com 24 pontos e 6 vitórias. Isso aí se assemelha a uma campanha de uma equipe que está dentro do G4. Nesse momento, se o Juventude disputasse o grupo B, o grupo A, perdão, ele estaria na 4ª colocação, né? Porque até nos critérios de desempate para Náutico e Confiança a equipe gaúcha perderia. Então é algo bem interessante e que chama a atenção para as equipes nordestinas, que na temporada passada, né, tivemos aí a classificação do Atlético do Acre, do Náutico, do Santa, do Botafogo da Paraíba, mas nenhuma dessas equipes acabaram logrando êxito no mata-mata na hora do vamos ver contra as equipes do grupo B, né, o Operário, o Bragantino, o Botafogo de São Paulo e a equipe do Cuiabá. Então vale salientar que o equilíbrio desse grupo B ele pode também se refletir algo preocupante para as equipes do Nordeste. Quem serão as equipes mais capacitadas a chegarem nessa reta final e garantirem o acesso à segundona? O que a gente ressalta desse grupo B, né, já que destrinchamos bastante o grupo A, no caso do grupo B, vale salientar as equipes do Sul que neste momento dominam 75% das vagas. Das 4 equipes que estão na parte de cima, 3 são equipes gaúchas, né? O Juventude lidera, o São José é o vice-líder, o Ipiranga é o 4º colocado, batendo inclusive a dupla tradicionalíssima da região norte, Remo e Paysandu, pelo menos até então, né? Porque a gente percebe que Remo e Paysandu, eles podem muito bem nessa reta final, né, desencadearem aí bons resultados e garantirem suas classificações. São vários confrontos diretos entre essas equipes e para terminar, um jogo entre Juventude e Ipiranga, né, para isso já na última rodada, Paysandu e Remo, um jogo de alto peso, São José e Volta Redonda que também briga na parte de cima. Vale salientar que nesse grupo, diferentemente do que acontece no grupo A, do grupo B a gente tem um lanterna mais bem definido, que no caso é o Atlético do Acre. Tem 8 pontos apenas e está aí já a 8 pontos do Boa Esporte, que é o primeiro clube fora do Z2 desse grupo B. Como são 9 pontos em disputa, dificilmente a equipe do Atlético do Acre logrará êxito de sair dessa zona incômoda, até porque o próximo jogo do Atlético do Acre é contra o Paysandu. O Paysandu que luta desesperadamente para chegar entre as melhores equipes desse grupo e vai pegar um Atlético do Acre dentro de casa. E o Paysandu vai querer fazer e tem plenas e totais condições de fazer sua parte. Então é o que a gente quer salientar para o grupo A. O grupo A nesse momento é um grupo onde uma equipe lidera, aos poucos as definições vão acontecendo, tem a questão dos critérios de desempate, mas o grupo B ele está bem mais disputado, são 6 equipes disputando diretamente 4 vagas. Vale salientar que não tem ninguém classificado ainda nesse grupo do eixo sul, né? Sul, sudeste e centro-oeste do país, e os participantes do norte também. E o Atlético do Acre praticamente rebaixado, a diferença do número de vitórias em relação aos adversários diretos, elas praticamente inexistem. Então vai ser uma reta final emocionante de ambos os lados. Mas o grupo B ele está prometendo ainda fortes emoções por conta dessa paridade entre as equipes, essa igualdade, né? Saldo de gols praticamente iguais, número de vitórias, pontuação. Para se ter uma ideia, o 4º colocado, se vence, né, com uma paralisação da rodada, chega à liderança. Isso não acontece no grupo A, onde o 4º colocado vencer não vai atingir o Sampaio Corrêa. Então a gente percebe que o grupo B está bem disputado e vamos ver quais serão as equipes que terão sucesso daqui para frente. Uma coisa é certa, né? Acredito que nessa reta final, pela experiência das equipes e pelo desenrolar do campeonato, a gente pode crer que a camisa vai pesar em certos momentos.
pode aparecer um Santa Cruz, pode aparecer um Náutico, o Sampaio já garantiu a sua vaga, isso no grupo A, tem Botafogo da Paraíba, né? Equipes tradicionais aqui do Nordeste, elas podem figurar novamente na parte de cima da classificação, assim como no grupo B, Juventude já acostumado com disputas de segundona, o próprio Remo, o próprio Paysandu, né? Então essas equipes podem aparecer e podem figurar entre as classificadas, não descartando, obviamente, o trabalho sério de equipes que não tem tanta camisa, tanta torcida, tanta tradição no futebol brasileiro, mas que podem ser gratas surpresas pelo seu trabalho sério, pelo seu trabalho voltado para o futebol e para as coisas mínimas, né? Os detalhes básicos que lá na frente podem fazer a diferença, como é o caso do São José, o caso do Ipiranga, duas equipes aí do Rio Grande do Sul, né? O caso do próprio Volta Redonda do Rio de Janeiro, tentando colocar o Rio de Janeiro no eixo da Série B do Campeonato Nacional mais uma vez. Também o caso do Confiança, Ferroviário, que é um dos grandes aí do Ceará, né? Junto com Fortaleza e Ceará, numa situação bem diferente, mas também pode chegar. Então a gente vai observando isso aí, mas o trabalho vai ser uma disputa de trabalho sério, né? De diretorias voltadas para os seus orçamentos curtos, mas enxutos e bem demonstrados aí para que não tenha atropelos lá na frente, contra orçamentos um pouco maiores e equipes mais tradicionais aqui no nosso futebol. Vamos ver o que é que a Série C pode nos proporcionar nesses próximos 3 finais de semana. Eu fico por aqui, podendo retornar a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!